fidelidade frequentemente é relativizada, onde os valores se tornam instáveis, as pressões nos têm cercado diariamente como fornalhas ardentes. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego continua sendo um exemplo poderoso e atual, um exemplo necessário para as nossas vidas, trazendo uma mensagem de encorajamento e de fidelidade em todas as situações que passemos nesse mundo. John Hus, teólogo e reformador tcheco, que viveu entre os séculos 14 e 15, foi um precursor da reforma protestante, foi um pré-reformador. Antes de Martim Lutero, de João Calvino, teve esse pré-reformador que lutou também contra as mentiras, contra os enganos da Igreja Católica, contra os excessos da Igreja Católica na época, que abusava do seu poder, que ensinava coisas ali erradas. Ele lutou contra isso. Ele lutou pelo direito das pessoas terem a palavra do Senhor em suas mãos, de terem a oportunidade de também participarem da ceia do Senhor. Ele foi excomungado, foi tido como realmente mandado ali, segundo a Igreja Católica, agora você vai para o inferno, você não tem mais salvação. Segundo eles, ele não tinha mais salvação. E não só isso, eles decretaram sua morte à fogueira, em 1415. O ataram ali, amarraram, atearam fogo, mas antes dele morrer queimado, ele disse: vocês vão queimar um ganso, mas em 100 anos terá um cisne, que não poderá assar nem ferver. John Hus, o Hus significa ganso em tcheco. Então ele fala: vocês podem pegar e me matar aqui, esse ganso, mas vai nascer um cisne, dentro em breve, o qual vocês não conseguirão nem assar, nem ferver, vocês não vão conseguir calar esse próximo que virá. E Deus, de fato, depois de 100 anos, levantou outros homens, dentre eles Martinho Lutero, João Calvino, que foram pessoas que lutaram ali realmente pela proclamação da palavra, pela oportunidade das pessoas, de nós termos a palavra do Senhor em nossa língua, de podermos termos a comunhão, todos nós, da ceia, de podermos estudar e sermos alimentados por uma palavra pura, viva, fiel. Esse homem morreu. Muitos antes de John Hus, houve outros que enfrentaram a morte, pois lhes importava mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Muitos outros. Os capítulos anteriores, no capítulo 1, nós vimos ali um remanescente fiel. Alguns servos de Deus, ainda que jovens, que foram contra aquele sistema que foi imposto, um sistema de lavagem cerebral ali mesmo, um sistema onde queriam mudar o seu jeito de pensar, de agir e até de adorar. A quem adorar? Babilônia queria impor ali aos judeus que estavam sendo levados cativos, uma nova realidade. Pegou-se ali o melhor do que o povo tinha, os mais inteligentes, os mais saudáveis, os jovens, e pensaram: esses jovens nós vamos poder moldá-los segundo a nossa vontade. Mas não puderam, a todos eles não puderam. Alguns se levantaram, nós vimos isso no capítulo 1, ali Daniel e os seus amigos se levantaram e falaram: não, nós não vamos compactuar dessa mesa, nós não vamos compactuar dessa adoração, desse render-se, e não é aqui Nabucodonosor que nos alimenta, é o Deus dos céus que nos dá o alimento. Nós não vamos nos contaminar com esse alimento que é ali, primeiramente, consagrado a outros, que não o Senhor, o único Deus ao qual nós servimos. Vimos no capítulo 2 também, que o Senhor livra ali aos seus. Havia sido decretado que todos os sábios da terra deveriam morrer, ali os do reino da Babilônia, todos os sábios da Babilônia deveriam ser passados ao fio da espada, mas o Senhor, Ele concede capacidade a Daniel, que revela ali o que significava o sonho a Nabucodonosor,
e esse eleva a Sadraque, Mesaque, Abednego, a todos eles, como numa posição realmente de poder, de autoridade. Agora, no capítulo 3, nós vemos mais um livramento maravilhoso. Nabucodonosor mandou fabricar uma estátua gigantesca, uma estátua meio estranha, né? Que ela tinha 27 metros de altura e só 2,70 metros de base. Então ela era bem comprida e bem fininha. E essa estátua ali, revestida de ouro, e provavelmente, né, ele falou assim, não, no sonho que me foi profetizado, eu era só a cabeça, a Babilônia era só a cabeça, não. E outros povos vieram, né, povos mais fracos do que a Babilônia, vieram e tomaram, não, de forma alguma. Vou fazer uma estátua toda de ouro, e o Império Babilônico nunca será subjugado, ele prevalecerá, pensou ele. O principal ensino desse capítulo não é o miraculoso livramento dos 3 jovens, de forma alguma. O principal ensino nesse capítulo é que 3 crentes jovens são tentados a praticar o mal e se recusam a fazê-lo. Não é o fogo, não é o ser livrado das chamas, não é esse opulente aqui, esse grandioso monarca, mas são esses jovens que antes quiseram obedecer e demonstrar seu amor ao Senhor. Esse capítulo nos oferece enorme encorajamento e nos concede algumas lições importantes e práticas para cada crente que não está em harmonia com os padrões e os valores desse mundo ao seu redor. Esse texto é um texto que nos fortalece, nos estimula, nos dá um alerta para aqueles que têm, às vezes, sucumbido, que têm se deixado levar pelas artimanhas desse mundo, pelos prazeres passageiros desse mundo, pelas pressões desse mundo. Em primeiro lugar, o poder humano que tenta dominar. Nós vemos isso no versículo 1 a 7. O versículo 1 fala, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei construiu essa grandiosa imagem, essa imagem que provavelmente era tanto para trazer glória, honra, adoração à pessoa dele, mas também honra e adoração aos deuses aos quais ele se submetia. Então, essa imagem representava o desejo ali humano de estabelecer sua própria autoridade, substituindo o Deus único e verdadeiro. E não é assim no nosso mundo. As pessoas criam deuses para si. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Muitos têm criado ídolos. Às vezes não físicos, não estátuas, mas ídolos diversos, aos quais têm se prostrado, deixado-se dominar por eles. Era comum entre os poderosos babilônios e sírios construir imagens em sua própria honra. Nabucodonosor não estava pensando em sua própria honra, mas também nos seus deuses, como eu disse. A localização fala que era na planície ali, na planície da Babilônica. E é interessante, é curioso, porque era onde tinha sido, em outro momento, construído a Torre de Babel. A Torre de Babel tinha sido construída nessa planície. A Torre de Babel que foi construída como um símbolo de afronta a Deus. O Senhor que tinha falado para aquele povo espalhar por toda a terra, disse, não, nós vamos nos juntar, vamos nos fortalecer, vamos ser uma só cidade, vamos ter poder, e vamos demonstrar isso com esse símbolo, vamos erguer essa torre grandiosa, que vai até os altos céus. E o Senhor fala, confunde a todos, com diversas línguas, e os espalha. Agora, nós vemos Nabucodonosor trazendo o povo, fala, todos os povos, de todas as línguas, venham me adorar. Ele está tentando trazer a essa adoração. Ele fez uma estátua, então. Nabucodonosor não aceitou esse destino ao qual o Senhor tinha traçado, que ele passaria, o seu reino passaria, mas ele fala, eu vou mudar o meu destino.
A ordem de adoração é acompanhada de uma ameaça. E foi feito ali um grande espetáculo. Pessoas, uma multidão estava ali. Multidão não era uma multidão qualquer. Eram as autoridades que vieram ali se prostrar perante aquela estátua, perante aquele rei. Adorariam aquela estátua, estariam dedicando a sua adoração. Para aqueles povos, a maioria deles, não era difícil fazer isso, porque afinal de contas eles tinham outros deuses, né? E assimilar mais um Deus não era problema. Mas, e o povo de Israel? O povo de Israel também, nós vimos que foi levado até para o cativeiro por conta da idolatria. Nós já praticamos a idolatria em outros momentos, por que não mais uma vez, só mais uma vez, para que nós não sejamos lançados na fornalha ardente? A fornalha ardente que provavelmente foi a fornalha que eles construíram para que fosse feita a base dessa estátua. Então ficou ali aquela fornalha ardente, uma fornalha que provavelmente parecia mais como se fosse um caldeirão, né? Uma base, um buraco em cima, e embaixo tinha uma porta onde eles alimentavam ali com carvão, né? Alimentavam aquela fornalha. Hoje as imagens de ouro são outras. As pressões desse mundo são esmagadoras. Hoje talvez não seja uma imagem física, mas a busca do prazer a qualquer custo, a busca da aprovação do próximo, dos outros, o materialismo, a idolatria pela fama, pelos prazeres, o comer demais, o beber demais, muitos têm buscado isso. Vamos nos alegrar, vamos festejar, vamos aproveitar. Todos esses deuses nos ameaçam com a frustração, caso não nos curvemos diante deles. 2 Pedro 3,10 nos diz: mas o dia do Senhor virá, como ladrão, de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Nabucodonosor fez realmente essa fornalha, mas tem uma última fornalha, e essa fornalha não vai ser por mãos humanas. O Senhor, no último dia, todos os elementos serão consumidos. O que restará? O povo do Senhor. O povo do Senhor estará são e salvo, mas os ímpios serão lançados. Essa de Nabucodonosor que é descrito aqui. Não uma fornalha qualquer que estava ali acesa ao máximo. Cristo fala de uma fornalha, desse inferno, de um fogo que arderá para sempre, onde haverá um verme que nunca morrerá, uma dor, um sofrimento eterno, para aqueles que desprezam o Senhor, para aqueles que se curvam perante os ídolos desse mundo. Deus há de nos preservar da última fornalha, mas aqueles que o rejeitam serão punidos pela eternidade. A fornalha deles jamais se apagará. A fé, em segundo lugar, não se curva. A fé não se curva. A fé dos fiéis não se dobra. Sadraque, Mesaque e Abednego recusaram-se a prostrar diante da imagem. Passou-se um tempinho ali, a multidão se curvou, e em meio àquela multidão, 3 não se curvaram. Logo vieram os delatores. Olha, você não sabe o que aconteceu, ó monarca, ó Nabucodonosor. Sabe aqueles a quem você enalteceu, colocou com grandes honrarias? Eles não se curvaram, eles não adoraram o seu Deus, não. Ó monarca todo-poderoso. E aí Nabucodonosor o chama. Provavelmente ele não acreditou a princípio no que lhe havia sido dito. Ou se acreditou, ele pega e fala: não, vou dar mais uma chance. Eu vou mandar tocar de novo, só para vocês agora. Ele fala: prepara. E eles falam: não precisa nem de gastar seu tempo. Não precisa começar
a preparação e tocar ali os instrumentos, não precisa anunciar. Sim, nós não nos curvamos, e nós não nos curvaremos. Nós não adoramos, e nós não adoraremos a você, nem a seus deuses. Nós não tememos a você. Nós tememos e amamos de todo o coração, com todo o nosso ser, ao nosso Senhor. Quando Nabucodonosor os ameaça, eles respondem: se formos lançados na fornalha, o Deus a quem servimos pode nos livrar, mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que não adoraremos os seus deuses. Porque Nabucodonosor pega e afronta, fala assim: qual é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos? O texto está sempre falando, que Nabucodonosor levantou um ídolo. Nabucodonosor ali mandou construir aquela fornalha. O homem erigindo seus deuses, erguendo e afrontando. Nabucodonosor tenta persuadi-los, mas eles se mantêm firmes. Para muitos, ceder seria mais fácil. Para muitos, nesse mundo, ceder é mais fácil. É só uma bicadinha, é fácil ali, é só o que tem? Qual que é o mal nisso? É só para não ficar feio para mim, perante os meus colegas, os meus amigos. O que eles vão falar de mim? O que eles vão pensar? Que eu sou um careta, que eu sou um retrógrado, um atrasado? Se eu não fizer isso, eu não vou fazer parte da turma. Mas Deus não nos chamou para fazer parte da turma. Deus nos chamou para nadar contra a correnteza, a sermos pedras firmes. Deus nos chamou para ser diferentes. A maioria das religiões pagãs, como já disse, adoravam outros deuses. Em um mundo que valoriza a flexibilidade, a adaptação, a firmeza de Sadraque, Abednego e ali a Mesaque, é um testemunho poderoso da força da fé, uma força da fé que não se curva, uma fé que não se dobra, uma fé inabalável, uma fé que mesmo ali tentados pelo poder, ou ali sofrendo as represálias do mundo, não se curva. Jesus Cristo experimentou todas as pressões e tentações desse mundo, mas jamais pecou. Em certa ocasião, Satanás pega e mostra ali os reinos e fala: se você se curvar e me adorar, tudo isso vai ser seu. Mas o Senhor responde à tentação de Satanás: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Mateus 4,10. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego era essa, porque a palavra do Senhor dizia para não adorar, não prestar culto, não se render a outros ídolos. Só há um Senhor, e a Ele devemos amar, e servi-lo, e adorá-lo. Por isso eles foram contra aquelas ameaças. A resposta daqueles três não foi arrogante, mas expressava uma profunda confiança no poder todo-poderoso, na soberania do rei dos reis, de um rei superior, de um rei que era muito maior a Nabucodonosor. Nabucodonosor que os afrontava: quem poderá livrá-los da minha mão? Logo ele saberia. A questão não era se Deus tinha capacidade de salvá-los, mas se estava nos planos de Deus fazê-lo. Não é que eles não criam, eles criam. Se Deus quiser, pode nos livrar. Mas se Ele também não quiser, ainda assim, nós não vamos nos submeter às suas ameaças. Milhares de outros cristãos, ao longo do tempo, o Senhor decidiu que passariam pela morte. Hebreus 11:37 falam: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Pessoas que não se dobraram, heróis da fé, heróis da fé. Como na história
dos mártires da Guanabara, trazendo um pouco mais próximo para a nossa realidade, o Brasil. No início, 1557, João Calvino, o reformador João Calvino, envia então, a pedido de Nicolas Duran, algumas pessoas para apregoar a palavra, e eles enfrentaram perseguição e ali o martírio. Eles se recusaram a negar também a fé. Antes da sua execução, escreveram a Confissão de Fé da Guanabara, um documento histórico que se tornou a Confissão de Fé das Américas, e um testemunho de sua coragem e devoção. Não é só no exterior, não é só aí em histórias de longe. Nós temos próximos exemplos para a nossa vida. Sim, o mundo nunca entendeu que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. Em todo o tempo, a história, os cristãos foram perseguidos, foram mortos, mas quanto mais se matavam os cristãos, mais o cristianismo progredia, mais ele aumentava. O Senhor, ali, o exemplo, o testemunho de pessoas que preferiam morrer a negar o seu Senhor, era algo tremendo na vida daqueles que vislumbravam aquela coragem, aquela fidelidade. No caso desses 3 amigos, Deus seria glorificado na morte ou no livramento deles, de acordo com a vontade de Deus. Sim, de acordo com a vontade de Deus. Jesus mesmo se submeteu à vontade do Pai. Mas não seja conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Faça-se a tua vontade, Senhor. Foi necessário, era necessário. Para que nós tivéssemos vida, era necessário que Cristo morresse pelos nossos pecados. Mas através desse ato do nosso Senhor, hoje nós temos vida. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina pelos séculos dos séculos. Deus está sempre a observar, assistindo ao nosso testemunho fiel ou nossa submissão covarde. Deus está sempre a contemplar o testemunho fiel ou a submissão covarde. Livramento divino. Em terceiro lugar, nós vemos sim o livramento do nosso Senhor. Nabucodonosor, enfurecido, manda ali aquecer aquela fornalha ao máximo, 7 vezes mais aqui, ao máximo, como nunca antes aquela fornalha tinha sido aquecida. Quando ela estava no máximo, devia estar vermelhinha, né? Ali, ele pega e fala, agora joga eles dentro da fornalha. Ele estava furioso, ele estava irado, não deu tempo nem de pegar umas cordas para amarrar os três. Pega e amarra com as próprias roupas deles, deviam ser suntuosas, bem, né? E ali amarra as pontas daquelas roupas e os lançam ali. A elite ali do exército de Nabucodonosor, homens, deviam ser homens fortes, pegam ali aqueles 3 e os lançam. Os 3 foram lançados. Os soldados morreram, estava tão quente que quem jogou morreu. Nabucodonosor pensou que ia ser igual nos desenhos animados. É claro que ele nunca viu o desenho animado, né? Contextualizando nossos dias. Já viu os desenhos animados, né? Quando a gente vê ali o personagem faz assim, vira fumacinha, né? Ele pensou, vão ter gritos e vai virar churrasco. Vai ser quase que instantâneo. Mas não aconteceu isso. Aqueles homens foram lançados ali, mas logo Nabucodonosor se espantou. Ele viu não só os 3, mas um 4º personagem andando ali, estava passeando, andando tranquilamente. Ele fala, ele não estava amarrado, agora está solto. Não está morto, está andando. Eram 3, agora é 4.
Nós não sabemos se é uma cristofania, o texto não nos dá base para isso. Cristofania seria uma aparição do nosso Senhor Jesus Cristo antes de sua encarnação. Existe cristofanias, quando a gente vê, às vezes, nas Escrituras Sagradas, um anjo em maiúsculo, ali é uma cristofania, o nosso Senhor, segunda pessoa da Trindade, nosso Senhor Jesus, que apareceu ali antes da sua encarnação. Mas ele vê aquele ali semelhante a um filho dos deuses, né? Mas, ainda que nós não saibamos se de fato é Cristo, nós sabemos que era um mensageiro, era um enviado do Senhor, um enviado do nosso Senhor Deus, um mensageiro pessoal para passar pelo fogo com seus fiéis servos. Ali foram livres e ali estavam seguros, na companhia do anjo do Senhor. Deus não nos promete que estaremos livres de sermos lançados na fornalha, mas Ele nos promete que nos preservará. Não peço para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós estamos nesse mundo, mas devemos permanecermos firmes. Na fornalha da vida, quando nos sentimos abandonados e cercados pelo fogo das dificuldades, das tentações, nosso Senhor se revela como companheiro fiel, como o Deus presente em nossas vidas, o Emanuel, Deus conosco. Ele é o nosso divino companheiro, uma presença que toma uma nova dimensão, quando na viração da história, o próprio Senhor, Deus o Filho, vem e se faz carne e habita entre nós. Ele é o nosso Deus que permanece presente com sua igreja. Ele ainda é aquele que está presente conosco, pela mediação, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, cuidando, o bom Consolador. Aqueles soldados que obedeceram às ordens de Nabucodonosor pereceram, morreram, enquanto aqueles fiéis que foram lançados, condenados à morte, saíram de lá vivos. Nabucodonosor corre lá, chega na porta e fala: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora. Eles saem. Os cabelos deles não tinham sido nem ali queimados. Não queimou nem um fio de cabelo. Suas roupas não foram queimadas. Não estava nem com cheiro de fumaça. Teve o acampar dentro, os meninos estavam fazendo aí marshmallow no fogo. Estava todo mundo defumadinho no outro dia, todo mundo cheirando fumacinha, né? Mas aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, não foi só um marshmallow, não, eles foram lançados no fogo. E mesmo assim, nem cheiro, nada. Os jovens saíram ilesos, o Senhor foi glorificado. Nabucodonosor teve que reconhecer que sim, tinha alguém superior a ele, que sim, tinha alguém que podia livrar os fiéis de suas mãos. Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus e admitiu que havia alguém superior a ele, que era o homem mais importante da época, mas ainda assim não se havia rendido totalmente. Ele não se prostrou e começou a adorar unicamente ao Senhor, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim como todos os déspotas desse mundo, ele fez um decreto que impunha ali o respeito a Deus pela força, algo que nunca produz verdadeira conversão. Foi falado: olha, quem falar mal do Deus deles é para ser despedaçado, suas casas é para virar escombro, não sobrar ninguém, acaba com tudo. É para acabar com aqueles que se levantarem ou falarem mal do Deus de Sadraque e Abednego, Mesaque e Abednego. Stuart Olyott diz que não há fornalha ardente que consiga destruir o povo de Deus. Na verdade,
tais fornalhas acabam se tornando o meio que Deus usa para preservar seu remanescente fiel e manter viva a sua verdade no mundo. Nenhuma fornalha pode destruir o povo de Deus. Nós passaremos por tentações, nós passaremos por dificuldades, perseguições, afrontas físicas, psicológicas, morais, mas Deus usará essas provas para nos purificar, para deixar a nossa fé mais viva, para realmente quebrar a fábrica de deuses, de ídolos, que é o coração de muitos. Sim, ao longo do curso da nossa vida, Deus purificará nosso coração dos ídolos desse mundo. A cada dia o Senhor estará nos dando vitória sobre todas as tentações. Temos sido santificados, não pelo um fogo qualquer, mas pela palavra viva, toda poderosa, que a própria palavra fala que a palavra do Senhor é fogo, que purifica. Sim, esse fogo que purifica é para purificar seus servos. Deus pode não levar a perseguição e a dor para longe de nós, mas certamente estará conosco em nosso sofrimento. Sidney Greidanus. Concluindo, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensina que ser fiel a Deus não significa viver sem problemas. Nós teremos problemas, nós teremos adversidades, nós teremos perseguições, mas podemos ter certeza da presença do Senhor conosco, sempre, em toda e qualquer situação, todo o tempo. Nossa fé tem impactado aqueles ao nosso redor, nossa fé tem sido viva, nossa fé tem sido corajosa. Que possamos aprender com esses 3 jovens, a permanecer firmes, custe o que nos custar, doa o quanto nos doer. Deus honra aqueles a quem o honram. Será que estamos prontos para permanecer fiéis, permanecermos fiéis, mesmo diante das pressões do mundo? Entendemos que Deus nem sempre nos livra da fornalha, mas sempre estará conosco nela. Não nos livra dela, mas estará conosco nela. Nossa fé tem impactado as pessoas ao nosso redor, assim como aqueles 3 jovens corajosamente enfrentaram o maior monarca, que não sabiam se iriam morrer, mas por conta do seu testemunho, todo aquele império, então conheceu o Deus Todo-Poderoso, que envergonhou os deuses daquele tempo e o maior dos monarcas daquele tempo, o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus vivo, o nosso Deus. Vamos colocar-nos de pé. Teremos mais um cântico. Aqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, poderão fazê-lo, se assim o desejarem. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória
Pai Santíssimo, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Deus único e verdadeiro. Senhor, permite-nos sofrer por Ti. Permite-nos, ó Senhor, sermos perseguidos, pois certamente o Senhor estará em todo o tempo presente ao nosso lado, fortalecendo-nos, purificando-nos. O Senhor estará nos fazendo servos, ó Senhor, mais capazes de proclamar as Tuas verdades e de glorificar o Teu nome. Por isso, Senhor, não nos permita permanecer acomodados, indolentes, indiferentes, ó Pai, ao Teu reino, nos conformando a esse mundo, mas nos dá coragem, firmeza para testemunhar a palavra que é viva, eficaz, é pura, é santa, que não podemos, Senhor, de forma alguma, negociar, ceder, nada, nem uma vírgula, nem um acento. Ajuda-nos a cumprir toda ela, ajuda-nos a viver toda ela, ajuda-nos, ó Pai, a proclamar toda ela, aonde quer que estejamos, para a glória do Senhor. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações de comunhão do Senhor estejam sendo derramados sobre todos vós, desde agora e para todo sempre.